Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, correção das questões de matemática, parte 2 do concurso da Fundação Vunesp para a Prefeitura do município de Jundiaí. Cargo professor de Educação Básica 1. Prova realizada neste último domingo. Gabarito extraoficial das questões de matemática: 16 dado, 17 abelha, 18 casa, 19 esqueleto, 20 B21 casa, 22 esqueleto, 23 barco, 24 dado e 25 abelha. Então, este é o gabarito extraoficial, e o gabarito oficial será publicado pela Banca Fundação Vunesp no dia 7, amanhã. Cliquem na descrição desta videoaula, link dos editais da Fundação Vunesp para concursos públicos, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico da Banca Fundação Vunesp. Então, vamos para os comentários das últimas 5 questões de matemática, questões 21 até questão número 25, parte 2. Questão número 21. Em uma folha de papel foi impressa uma malha quadriculada com 288 quadradinhos distribuídos em linhas e colunas, de modo que o número de linhas era o dobro do número de colunas. O número de linhas dessa malha era igual. Esta questão necessariamente não teria necessidade de fazer os cálculos. Basta verificar pelas alternativas. Ele está perguntando o número de linhas. Então, esse é o número de linhas, o coluna vai ser o dobro. Multiplicando, tem que dar o número de quadradinhos. Mas vamos fazer a resolução. Vejam. Temos aqui uma malha, esses são os quadradinhos. O número de linhas era o dobro do número de coluna. Então, vamos chamar o número de coluna de x e o número de linhas de 2x. Nós queremos saber exatamente o 2x, quantas linhas. Então, sabemos que se eu multiplicar o número de linhas vezes o número de colunas, dá o total de quadradinhos. Então, 2x multiplicado por x dá 288, que é o número de quadradinhos. Passando esse 2 dividindo em x vezes x, dá x quadrado igual a 288 dividido por 2. Dividindo 288 por 2 dá 144. Então, x quadrado é 144. Logo, x mais ou menos raiz quadrada de 144, uma vez que nós temos uma equação do segundo grau. Mais ou menos 12. Como aqui x representa número de colunas e número de linhas, só pegamos a raiz positiva. Então, x é igual a 12. Então, esse papel quadriculado aqui tem 12 colunas. E o número de linhas, basta multiplicar por 2. Então, 2 vezes 12, 24 linhas, que é exatamente letra C. Questão 22. Uma escola comprou bolas de vôlei, de basquete e de futebol de salão. No total, 30 bolas. A tabela a seguir mostra algumas informações sobre o número de bolas compradas de cada tipo e o respectivo valor unitário. Então, veja, nós temos a quantidade de bolas, tipo vôlei, basquete, futebol de salão, quantidade comprada x, 6, 16, e o valor unitário. O valor total aqui é exatamente 30. Então, 30 bolas adquiridas. Sabendo que o valor gasto na compra das bolas de futebol de salão, então, informação importante, foi igual ao número de bolas na compra de vôlei. É correto afirmar que o valor de uma bola de futebol de salão é igual. Então, vejam, como nós temos 30 bolas, incluindo vôlei, basquete e futebol de salão,
nós temos aqui o seguinte: a quantidade de bolas de vôlei, que eu está chamando de X, vai ser 30 menos 22. Somando aqui, nós temos exatamente 22, que vai dar, então, 8 bolas de vôlei. A informação diz que a compra das bolas de futebol de salão foi igual o valor gasto na compra das bolas de vôlei. Então, vamos calcular quanto foi gasto nas bolas de vôlei, que foram 8 bolas a preço unitário de 160. Vamos chamar aqui o valor da bola de futebol de salão de Y. Então, aqui nós temos o valor das bolas de voleibol, 14 vezes 160. Desculpa, aqui está errado. 8 vezes 160. Multiplicando 8 bolas vezes 160, dá R$ 1.280 o custo das bolas de vôlei. O texto diz que este valor aqui corresponde ao valor das bolas de futebol de salão, que foram 16. Então, eu tenho aqui que isso aqui vai ser 16 vezes Y, uma vez que cada bola nós chamamos de Y, o preço é igual a 1.280. Portanto, aqui nós tiramos que o valor de cada bola de futebol de salão vai ser R$ 1.280 dividido por 16. Então, dividindo isso aqui, dá exatamente R$ 80. Letra E. Questão 23, desculpa. Um aluno fez 5 provas de matemática no primeiro semestre do ano. E a média dessas 5 notas foi 6,8. Então, nós temos aqui as 5 provas, a média 6,8. Considerando-se que as 3 provas com maiores notas, a média foi 7,5. E a diferença entre as notas obtidas nas outras 2 provas foi 1,5. Ou seja, as demais provas menores. Se a maior nota foi 8 e a diferença entre a maior e a menor nota foi igual a. Então, eu tenho que saber exatamente a menor nota, uma vez que a maior foi 8 menos a menor. Questão de estatística. Vejam, se a média das notas foi 6,8 e temos 5 notas, para saber o total de notas, o total das notas, basta fazer o produto da média vezes a quantidade de provas, que dá 34 pontos. Então, esta é a primeira informação. A média das 3 notas maiores é 7,5. Portanto, podemos calcular quanto dá o total dessas 3 notas maiores. Basta fazer, como no item anterior, multiplicar 3 notas vezes a média, 22,5. Sabendo que as 3 notas maiores deu 22,5 e o total é 34, eu tenho como saber a soma das outras 2 notas. Basta fazer o total 34 menos 22,5. Então, as outras 2 notas têm soma 11,5. Agora, aqui tem uma dica. A diferença das 2 notas é 1,5. Ou seja, somando a primeira nota com a segunda nota, deu 11,5. A maior nota dessas 2 menos a menor é 11,5. Então, aqui, e a diferença é 1,5. Então, dá para mentalmente descobrir que uma nota tem que ser 5 menor e a maior tem que ser 6,5. Uma vez que 6,5 menos 5 dá exatamente o que o texto está dizendo. A diferença dessas 2 outras notas é 1,5. 6,5 menos 5 dá 1,5. Então,
esta nota aqui é a nota menor. Esta nota aqui é a maior. Ele quer saber a diferença entre a nota maior dessas 5 provas de matemática menos a menor. Então, nós temos que a nota maior é 8, está no texto. A nota menor é 5, que nós descobrimos. Portanto, a diferença vai dar exatamente 3 pontos. Letra B. Questão 24. Questão recorrente da banca Fundação VUNESP. Todas as provas que eu fiz comentários sempre tem questões de retângulos. Isso aí é praxe. Sempre tem questões. Então, qualquer outro concurso vocês podem estudar questões envolvendo retângulo, área, perímetro. Em um colégio, as 2 maiores salas de aula A e B são retangulares e têm a mesma área. A figura a seguir, fora de escala, mostra as medidas em metros. Então, a sala A tem 7 de comprimento, x menos 2 de largura. A sala B tem x de comprimento, 5,25 de largura. O perímetro da sala B. Então, ele quer saber exatamente quanto que vale a soma dos 4 lados dessa sala B. Então, vejam, a informação diz que a área da sala A, que é 7 por x menos 2, é igual à área da sala B, que é x vezes 5,25. Então, 7 vezes x menos 2, lembrando que a área de um retângulo é base vezes altura, ou comprimento vezes largura. 7 vezes x menos 2 igual a 5,25x. Distribuindo esse fator 7 dentro do parênteses, eu tenho 14x, ou melhor, 7x menos 14 igual a 5,25. Passando esse 5,25 para o primeiro membro, eu tenho 7x menos 5,25x igual a 14. Esses dois termos semelhantes, resolvendo, dá 1,75x igual a 14. Então, desta equaçãozinha, eu tiro o valor do x. 14 dividido por 1,75. Efetuando essa divisão, eu tenho exatamente que o x mede 8 metros. Logo, descobrimos o comprimento da sala B, que vai ser 8 metros. Se aqui mede 8, isto aqui também mede 8. Aqui mede 5,25, então esse lado aqui também vai ser 5,25. Portanto, o perímetro, que é a soma dos 4 lados dessa sala, vai ser 8 vezes 2, 16, 5,25 vezes 2, 10,5. Somando essas duas medidas, encontramos exatamente 26,5 metros, letra D. Questão 25, também uma questão recorrente em concursos da banca Fundação VUNESP. Cálculo de volume, sempre tem ou de um paralelepípedo, ou de um cone, ou de um prisma. Então, vejam, um bloco de madeira no formato de um prisma reto tem 18 centímetros de altura. E sua base é um triângulo retângulo de hipotenusa 17, cateto maior, medindo 15, conforme figura a seguir, fora de escala. O volume desse bloco em centímetros cúbicos é. Então, vejam, lembrando, o volume de um prisma é a área da base multiplicado pela altura. A altura, no caso, é 18 centímetros. A base aqui é um triângulo retângulo, conforme texto. Aqui mede 15, aqui mede 17, cateto, hipotenusa, cateto. Se é um triângulo retângulo, Pitágoras, para saber o valor do x. Quadrado de x mais quadrado de 15
é igual ao quadrado de 17. 17 elevado ao quadrado é 225. 17 ao quadrado, 289. Então, x quadrado, 289 menos 25. Efetuando isso aqui, eu tenho que x quadrado é igual a 64. Equaçãozinha do segundo grau incompleta. Então, x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 64. Como x é medida de comprimento, só pegamos a raiz positiva. Então, o cateto menor mede 8 metros. Então, aqui é 8, mais um errinho meu, mas tudo bem. 8 centímetros. Lembrando, a área de um triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Portanto, 15, que é o cateto maior, 8, que é o cateto menor, dividido por 2. 8 vezes 5, 15, 120, dividido por 2, 60 centímetros quadrados. Portanto, o volume desse prisma vai ser a área da base, que nós calculamos a área do triângulo, vezes a altura. 60 centímetros quadrados vezes 18 dá 1080 centímetros cúbicos. Letra A. Então, estas são as últimas 5 questões do concurso realizado pela Fundação VUNESP para o concurso de professor de Educação Básica 1, Prefeitura Municipal de Jundiaí. Vejam na primeira tela o gabarito extraoficial. O gabarito oficial será publicado neste dia 7, amanhã. Gostaram? Façam a sua inscrição no canal. Ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações para as demais videoaulas do nosso canal. E se você gostou, não esqueça, dá aquele like. Continue no canal. Clique na playlist concurso Fundação VUNESP. Lembrando que nós temos um concurso grande em andamento. Concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós temos uma playlist em andamento desta banca. E se você quer colaborar com o meu canal, não esqueça, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. Isto é muito importante, uma vez que as nossas videoaulas são todas gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais. E de acordo com as diretrizes do canal do YouTube, vocês podem colaborar com qualquer valor. Agradecemos um amigo que fez uma contribuição nesses últimos dias. E se você também quiser, entra na descrição desta videoaula que nós temos a chave Pix para aqueles que querem enviar a contribuição monetária espontaneamente. E também não esqueça, nós temos na descrição da videoaula links das últimas provas realizadas pela Fundação VUNESP. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.